Nós sempre achamos que o futebol nunca pode nos proporcionar tanto em emoções, tanto em qualidade de jogo, tanto em sentimentos e emoções que não teríamos em momentos comuns. Pois é, mas ele sempre nos surpreende e proporciona um momento mais incrível que o outro. O 15º Northwest Derby pela Copa da Inglaterra causou arrepios e despertou muitas emoções. Num Old Trafford completamente lotado nesse domingo 17, a disputa das quartas de finais teve correria, golaços e virada do Manchester United na prorrogação. Apesar da fase irregular do United, a camisa do gigante inglês pesou. Não que na verdade a outra camisa que tivesse do lado não pesasse. Estamos falando simplesmente do Liverpool, que para muitos é o maior inglês. Sendo o Liverpool o maior inglês ou o United, tanto faz. O que importa é que ambas as equipes jogaram fino e as duas camisas realmente pesaram. Não teve estratégia do Liverpool que superasse a força dos Red Devils em casa. Assim eles venceram por 4-3 em 120 minutos e garantiram presença na semifinal do torneio. Além do Manchester United, outras 3 equipes também estão classificadas para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Manchester City enfrentará o Chelsea, enquanto o Manchester United medirá forças contra o Coventry City, na segunda divisão. 120 minutos de viradas. Não foi e não é preciosismo dizer que foi uma das partidas mais emocionantes do futebol europeu nos últimos anos. Isso porque o confronto foi muito disputado e aberto. Não à toa teve 7 gols. O United saiu na frente com McTominay, que abriu o placar aos 10 minutos. No entanto, a primeira virada do jogo foi do Liverpool, ainda no primeiro tempo, com gols de McAllister e Mohamed Salah. Na segunda etapa, quando tudo parecia perdido para os donos da casa, Antony saiu do banco para marcar o golaço de empate por 2-2. O atacante brasileiro, que teve um começo de 24 muito apagado, brilhou no momento certo e mais decisivo possível. Por fim, a prorrogação foi coisa de maluco. Primeiro o jovem Harvey Elliott colocou os visitantes na frente, depois o Rashford deixou tudo igual de novo e Amad Diallo decretou mais uma virada. Tivemos simplesmente Antony, herói improvável. Se o começo do ano do brasileiro foi sofrível, a classificação na Copa da Inglaterra promete uma nova chance ao brasileiro na temporada. O jogador vivia uma fase muito ruim no ataque do United, sendo muito criticado pela torcida e pela imprensa britânica. Por conta disso, a parte mental do atleta também interferiu em seu desempenho. Nada de novo sob o sol, até porque você viu tempos desses aqui no canal, justamente as críticas que ele acabou sendo envolto várias vezes. Para veículos da imprensa inglesa, o atacante brasileiro Antony merece o título de pior contratação da história do Manchester United. A definição que foi utilizada pelo tabloide The Sun e pelos sites Goal.com e Team Talk, entre outros, é resultado do tamanho da decepção que o ex-jogador do São Paulo e do Ajax provocou em Old Trafford. Antony custou 95 milhões de euros, 510,1 milhões de reais na cotação da época, e é o segundo reforço mais caro do clube em todos os tempos. Mas apesar de estar na Inglaterra há 1 ano e 6 meses, ele ainda não chegou nem à marca de 10 gols com a tradicional camisa vermelha. Os Diabos Vermelhos realmente vem sendo o grande calvário do jogador, muito longe de desempenhar o melhor futebol possível. Antes de titular absoluto, hoje ele come banco, mas não é comer qualquer banco, come a reserva absoluta, muito longe de ser cotado a ser um dos principais jogadores do clube. Mais que isso, na atual edição do campeonato inglês, em 27 jogos disputados até aqui, Antony tem a incrível marca de 0 gols. Ele tá zerado, tal qual o Richarlison esteve até um tempo desses. No entanto, o Antony, que entrou em campo nesse domingo, aos 25 minutos do segundo tempo, para substituir o Højlund, fez chover em Manchester, e olha que choveu literalmente em Old Trafford. Casemiro, outro brasileiro, foi cortado do derby por conta de uma lesão muscular, e mais uma vez o United sentiu muito a falta do volante. Apesar dos comandados de Erik ten Hag terem brigado até o fim da prorrogação, a verdade é que os Red Devils sem Casemiro ficaram bastante frágeis no meio do campo. No lugar do brasileiro, Kobbie Mainoo e Scott McTominay tomaram a base do meio campo, atrás do capitão Bruno Fernandes. O setor sofreu uma desorganização em diversos momentos, principalmente nas transições mais rápidas para o ataque. A cobertura dos contragolpes do Liverpool, a situação também não foi fácil. O treinador Erik ten Hag, antes do pontapé inicial, havia falado sobre isso na emissora britânica ITV1. Isso nos afeta muito porque o Casemiro é muito experiente e um jogador muito importante para nós na organização, também na posse de bola. Ele traz compostura à equipe e faz grandes passes para colocar nossa linha de frente em ótimas posições, especialmente com os 3 atacantes com sua imensa velocidade. O jogador de 32 anos já tinha ficado afastado dos gramados devido a uma lesão no fim do ano passado, mas voltou no final de janeiro e atuou 9 vezes desde então. Aliás, foi propriamente dele o gol contra o Nottingham Forest na fase anterior que garantiu o avanço dos Red Devils às quartas de final da Copa da Inglaterra. O capitão da seleção brasileira também deverá perder os próximos jogos contra a Inglaterra e Espanha. Um dos grandes personagens do triunfo do United sobre o Liverpool, o brasileiro Antony desabafou sobre o atual momento da carreira. O atacante de 24 anos não balançava às vezes pelos Diabos Vermelhos
vermelhos desde o dia 28 de janeiro. Nesse período foram 6 partidas sem marcar ou participar de algum gol. Nas palavras dele, tem sido um período de muito aprendizado. Eu procuro aprender com cada crítica, entender onde eu posso melhorar. Tenho trabalhado em silêncio para evoluir e mostrar meu futebol dentro do gramado. Sei do meu potencial e sei o que fez o Manchester me contratar. Quero retribuir tudo isso em campo, disse ele, que ainda complementou: os companheiros de equipe estão me dando muita confiança, minha família também está. Isso é importante, me dá muita confiança e moral. Na oportunidade que o técnico me deu, eu consegui ser decisivo e ajudar. Sou muito grato ao Manchester, era o meu sonho de vida estar aqui. Vale lembrar que, além da seca de gols, o brasileiro perdeu a vaga de titular na equipe e passou a ter menos apoio público do técnico Erik ten Hag, que o trouxe do Ajax. Antony foi titular em apenas 2 dos 10 jogos para os quais foi relacionado. Nas vitórias sobre Aston Villa e sobre Luton Town, ambas fora de casa pela Premier League, ele mal esteve. No mês de fevereiro, o treinador sequer o tirou do banco de reservas. No entanto, o jogo do último domingo pode apresentar uma virada de chave para o atacante brasileiro. O Antony saiu do banco de reservas e, aos 41 minutos do segundo tempo, igualou a partida, forçando a prorrogação, que terminou com a vitória do United. Foi um gol muito importante, emblemático, que nos deu a chance de ir para a prorrogação e tentar vencer. Pessoalmente, foi um momento muito importante para mim, precisava muito desse gol. Em nenhum momento parei de pensar nisso e de trabalhar. São jogos como esse que mostram nossos valores e acredito que isso motivará todos para a temporada. Era um jogo que tínhamos de ajudar de todas as formas. Consegui fazer o gol de empate, explica o jogador. Segundo o jogador mais caro da história do Manchester United, comprado por 95 milhões de euros, 517 milhões de reais, Antony não vive grande momento na carreira. Nessa temporada, em que ficou 3 semanas afastado pela acusação de agressão contra a ex-namorada e outras até 2 mulheres, o brasileiro marcou 2 gols e contribuiu com uma assistência em 30 jogos. Números pouquíssimos para aquisição e tudo aquilo que fora esperado em Antony. Porém, há sempre a oportunidade de um recomeço, principalmente em se tratando de alguém que foi contratado para servir muito mais do que ultimamente vem servido. Nós sabemos que na carreira de um jogador de futebol, tudo pode acontecer, principalmente se ele, claro, ganhar confiança e ter mais firmeza nos pés para fazer a coisa acontecer de vez. Com Antony, as coisas podem não estar tanto bem e a sorte pode não estar sorrindo para o jogador, mas pela primeira vez depois de muito tempo, a sorte realmente conseguiu fazer sorri-lo de volta. Num domingo mágico e emblemático, um dos principais jogos do futebol europeu até aqui, muita coisa aconteceu e certamente o United conseguiu a virada emblemática muito por conta do talento do Antony. Lembrando que United e Liverpool seguem momentos e trajetórias completamente diferentes. Enquanto a equipe de Old Trafford conseguiu sua vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra, em outro momento, porém, na Premier League, a equipe vem muito mal. A equipe vem bem aquém do que se espera. Apenas na 6ª colocação da Premier League, os Red Devils estão distantes e vão tentar meio que uma vaga milagrosa a ida para a Champions League. Afinal de contas, estão muito distantes do 4º colocado Aston Villa e do 5º Tottenham. A temporada do United é amarga, só que esse jogo fez com que a galera pudesse esquecer, tal qual aconteceu com o Liverpool 7 e United 0 na temporada passada, quando os Reds acabaram vencendo aquele jogo inesquecível e as pessoas por um momento esqueceram aquele turbilhão de sensações ruins que o Liverpool estava passando. Agora o jogo realmente virou, porque o Liverpool é praticamente o líder da Premier League, empatado em pontos com o Arsenal e perdendo apenas no saldo de gols. Agora Manchester City e Arsenal irão se enfrentar diretamente e o City está a apenas 1 ponto dos Reds. Se um mero empate entre City e Arsenal acontecer, ou se o Arsenal não vencer e o Liverpool vencer o seu jogo em casa contra o Brighton, os Reds voltam a liderança isolada, ou seja, não há nada perdido em toda a temporada. Porém, perder nos minutos finais foi certamente algo que o torcedor Reds não vai esquecer. É um fato que o United pode até perder essa Copa da Inglaterra, mas essa grande vitória ficará presente na maneira do torcedor de ver as coisas, principalmente na memória e no respeito do torcedor Red Devil, que viu sua equipe ressurgir das cinzas e provar que o futebol é muito mais do que apenas uma lógica e ciência exatas. O futebol pode se explicar por vários elementos e tentativas, mas jamais será explicado com tamanha precisão. Se fosse ciência exata, muitas das vezes algumas viradas históricas jamais aconteceriam, e jamais aconteceria de grandes equipes e esquadrões lendários perderem para equipes de certa maneira inferiores em questão de aparato técnico. O futebol é a arte do possível e do impossível, e por isso que ele nos fisga cada vez mais. Mas em relação ao Antony, você acredita na volta por cima do garoto? Comenta aqui embaixo e me conta. 5 minutos desse primeiro tempo. Olha arremesso na área pro Pablo. Pablo domina, rolou pra trás pra Antony! Gol! Eriksen เห็นบรูโน่ขยับแล้วครับแต่บอลปริ้นมาหาทางแอนโทนี่เอาลงคุยได้แอนโทนี่เจาะเราซัดปั่นโค้งโอ้โหสุดสวยครับตีไข่แตกของทางแอนโทนี่โอ้โหเนี่ยครับต้องมีประตูเป็นแรงกระตุ้นขึ้นมาบ้าง Eu sou Zé Fute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês e eu vejo todos no próximo vídeo.